Olá, gente, bom dia. Vamos continuar nossa matéria, nossa segunda parte agora. Estou no livro de vocês na página 266, começando a falar sobre eletrostática, tá? Vai ser super curtinho, porque vai chegar uma parte que vai ter que fazer um experimento, e como a gente não consegue fazer experimento aqui, eu não posso cobrar isso de vocês, a gente vai entrar só em dois conceitos, tá? Mas a matéria vai encurtar bastante. Vamos lá. Lá em cima. Algumas vezes, quando encostamos objetos metálicos, sentimos um pequeno choque elétrico que pode ser acompanhado de uma faísca, como tocar em uma fechadura metálica. Converse com seus colegas sobre como isso acontece. Esse choquezinho acontece, acho que já aconteceu com vocês, ou de encostar alguma coisa e levar um choque, ou bater alguma parte do corpo sem querer levar um choque e tudo mais. Isso acontece porque a pessoa que encostou na fechadura ou onde for, estava eletricamente carregada e transferiu essa carga elétrica para o objeto que encostou. E não é difícil nós, mesmo seres humanos, ficarmos eletricamente carregados. Nós temos muitas opções para ficar carregados, tá? Vamos aprender quais são e como evitar, porque não é legal ficar levando choque. Na antiguidade, alguns fenômenos relacionados à eletricidade já eram conhecidos. Os gregos, por exemplo, já sabiam que ao esfregar um pedaço de lã no âmbar, resina vegetal solidificada, este passava a atrair pedaços de folhas secas e outros pequenos objetos, sublinha. Atualmente sabe-se que esse fenômeno está relacionado às cargas elétricas em repouso, ou seja, à eletricidade estática. Eletricidade estática quer dizer que as cargas elétricas estão em repouso, elas estão quietinhas ali. Só que se você pegar alguma coisa e esfregar nelas, elas vão entrar em ação, elas vão sair do repouso e vão para o movimento. Entrando no movimento, elas vão fazer choque. Aí o que eles faziam? Após muitas pesquisas, o médico e físico inglês William Gilbert passou a denominar corpos elétricos os que se comportavam como o âmbar, ou seja, aqueles que, após serem atritados com um pedaço de lã, atraíam outros corpos pequenos e leves. Para Gilbert, corpos não elétricos eram os que não apresentavam tal comportamento. O termo elétrica proveniente da palavra grega electron, que significa âmbar. Lembrando que tudo que está no slide é para ser copiado no caderno, não esqueçam disso. Porque às vezes eu coloco informações no slide que não tem no livro. Aí o que é o âmbar? O âmbar é uma resina vegetal solidificada. Alguns vegetais produzem essa resina para auxiliar na defesa contra insetos. Por ser uma substância pegajosa, os insetos ficam presos nela. Com o passar do tempo, a resina se solidifica, mantendo preservados os seres ali prisionados. Algumas gemas de âmbar datam de milhões de anos atrás. Isso aconteceu no filme do Jurassic Park. A história de início, para a criação do Parque dos Dinossauros foi que acharam um inseto preso num âmbar, igual desse aí que está na foto. Só que esse inseto ele era pré-histórico e ele tinha sugado o sangue de um dinossauro. Aí os cientistas pegaram esse âmbar, tiraram o inseto dali, examinaram o corpo dele e viram que tinha sangue de outro animal, no caso um dinossauro, e conseguiram, a partir do DNA, do sangue das células, recriar os dinossauros de novo. Essa é a história. 234. Os corpos e as cargas elétricas. Vou passar aqui. Sublinha. A matéria é constituída de átomos e eles são formados por partículas portadoras de cargas elétricas. E matéria, para quem não sabe, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Tá? Sublinha de novo. Os prótons e os nêutrons constituem o núcleo do átomo e os elétrons ficam na região em torno do núcleo, chamada eletrosfera. Aí tem um esquema abaixo de como que é um átomo, tá? Como que atualmente é considerado um átomo. Primeiro deles são os elementos que nós temos que reconhecer. São essas bolinhas que ficam em volta, que estão na parte cinza isolada, elas são chamadas de elétrons, e essa parte cinza toda é chamada de eletrosfera. No meio dela, onde tem essas bolinhas aglomeradas, é chamada de núcleo. A bolinha verde está chamada de próton e a bolinha azul está chamada de nêutron. Então, o núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. A eletrosfera é composta de elétrons. Duas situações agora, que são as duas setinhas saindo desse modelo. A primeira de cima. Quando um átomo perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente, pois apresenta maior quantidade de cargas negativas.
Quando o átomo perde elétrons, fica eletrizado positivamente, pois apresenta menor quantidade de cargas positivas. Agora fez sentido, o sentido maior. Agora fez sentido. As cargas do núcleo com as cargas da eletrosfera ficam em harmonia, têm as mesmas quantidades, tá? Porém, se um átomo perde elétrons, quer dizer que ele foi carregado positivamente, ele tem mais cargas positivas do que negativas. O que apresenta cargas positivas são os prótons, tá? Só tem 3 prótons no núcleo. Nêutron tem carga neutra, então é zero, não tem nem positivo nem negativo. Então, que antes eram 3 prótons no núcleo, eram 3 elétrons na eletrosfera. Na primeira situação, ficaram 3 prótons no núcleo e 2 elétrons na eletrosfera. E a situação de baixo, quando um átomo ganha elétrons, fica eletrizado negativamente, pois apresenta mais cargas negativas do que cargas positivas. Então, ficam aí na situação 4 elétrons e 3 prótons, tá? Embaixo, sublinha. A matéria em seu estado natural é eletricamente neutra, ou seja, possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, mas pode ficar eletrizada quando perde ou recebe elétrons. E é esse o pulo do gato que a gente vai estudar. Quando os átomos perdem e ganham elétrons, por isso que acontece o choquezinho. Quando átomos de um corpo estão eletricamente carregados, dizemos que o corpo está eletrizado e pode interagir com outro corpo, eletrizado ou neutro, em razão da força eletrostática. Primeira situação, quando as cargas elétricas iguais, elas tendem a se repelir, quando as cargas elétricas são iguais. E quando as cargas elétricas são diferentes, elas tendem a se atrair. Isso é a lei da atração, tá? Primeiro caso, das cargas iguais. Quando 2 corpos estão eletrizados com a mesma carga, seja positiva ou seja negativa, eles se afastam, pois ocorre uma interação eletrostática de repulsão. Então, está aí o que está acontecendo com 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. Agora, quando 2 corpos estão eletrizados com cargas diferentes, eles se atraem, pois ocorre uma interação eletrostática de atração. Então, se eu perguntar na prova o que é uma interação eletrostática de repulsão, vocês vão responder que é quando os corpos de cargas elétricas iguais se repelem. E se eu perguntar o que é uma interação eletrostática de atração, vocês vão responder que é quando as cargas elétricas são diferentes e elas se atraem. Para um corpo se manter eletrizado, ele precisa estar isolado. Por exemplo, considere um fio que segura uma esfera acima feita de material isolante. Agora, estudaremos 3 processos pelos quais os corpos podem ser eletrizados. Atrito, contato e indução. Nós só vamos estudar o atrito e o contato, tá? Passando para a página 268, vendo como é que é a eletrização por atrito. Vai pular a experiência, porque não tem como fazer. Quando corpos constituídos de materiais diferentes são atritados, elétrons são transferidos de um para o outro. Assim, ficam eletrizados com cargas e sinais opostos. Esse processo é chamado de eletrização por atrito. Eletrização por atrito é você pegar 2 corpos e fazer... Não sei se vocês vão conseguir ouvir o barulho da caneta, tá vendo? É eu esfregando a caneta na minha mão. Eu vou eletrizar essa caneta positivamente ou negativamente, dependendo de qual carga que vai predominar, isso não influencia, tá? E essa caneta ela vai passar a ter uma carga elétrica, ela pode reagir de maneiras diferentes, ela pode dar um choque em alguém, ou ela pode pegar as cargas elétricas de outra pessoa. Isso é a eletrização por atrito, tá? Página 269. Se a lâmina do... Não, aqui ele fala também da experiência, né? Embaixo da experiência, que é a parte importante que nós precisamos ter. Eu vou trocar aqui o slide também. Pronto, troquei. Embaixo da experiência, pode até sublinhar. Podemos concluir que, na eletrização por atrito, elétrons são transferidos de um corpo para o outro, gerando cargas opostas. Um corpo fica eletricamente positivo e o outro corpo fica eletricamente negativo, que é quando você atrita uma coisa com a outra. E o próximo é a eletrização por contato. A eletrização por contato está na página 270. Olha na página 270. Olha só para a foto que está embaixo da experiência, da foto em rosa mais claro. Está vendo que tem um dedo encostando no aparelho? Esse dedo que está encostando no aparelho está fazendo o contato. E esse contato está transferindo carga elétrica.
Então, foi o que eu coloquei aqui no slide para vocês, que a eletrização por contato é quando ocorre transferência de carga elétrica a partir do toque de um corpo em outro, que é o que acontece quando a gente leva choque da porta. Lembra que ele deu o primeiro exemplo do livro de vocês? Foi quando você encosta na porta, você leva um choquezinho? Isso é eletrização por contato. Por quê? A sua mão já estava eletrizada, já estava com cargas elétricas, você tocou na maçaneta da porta, as cargas elétricas foram transferidas de um corpo para o outro e essa transferência da eletrização fez uma reação. E essa reação foi o choquezinho. E é isso que eu quero que vocês entendam sobre a eletrostática. Eletrostática, de novo, é quando as cargas estão em repouso e você, por algum motivo, faz essas cargas entrarem em movimento e esse movimento geralmente te leva a um choquezinho, tá? Deixa eu ver aqui o livro de vocês. Aí depois vem o outro tipo de eletrização, que eu não vou entrar em conceitos. Página 277, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, pode fazer 86, pode fazer tudo para casa, tá? Que são as outras questões do livro. Pode fazer tudo que a gente corrige na aula ao vivo. Se tiver alguma questão dessa matéria que eu pulei, da terceira parte da eletrização, vocês podem pular também, tá? Eu fico por aqui então, e tchau, tchau.